É isso aí, meus amigos ouvintes internautas. Eu sou o Luiz Souza e mais um episódio de Histórias das Copas. Estamos aqui sempre ao lado do Flávio Moisés, onde a gente vai estar falando mais sobre uma Copa do Mundo, mais uma edição de Copa do Mundo. Já falamos aí das Copas do século passado, iniciamos as Copas desse século XXI e estamos chegando já nas Copas mais recentes que ocorreram, né? Mas antes, vou chamar aqui o Flávio Moisés para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje nesse podcast História das Copas. Flávio Moisés, seja bem-vindo aqui a mais um Histórias das Copas. Olá, Luiz. Olá a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Pois é, já chegando em mais um episódio do podcast Histórias das Copas. Agora já podemos dizer que na reta final, né? Chegando, já se aproximando das últimas Copas, as Copas mais recentes que a gente acompanhou. Então vamos trazer hoje a Copa do Mundo de 2010, né, Luiz? É isso aí, a Copa do Mundo de 2010. O Mundial teve lugar pela primeira vez no continente africano. Isso foi em 2010. O país da África do Sul sediou a primeira e até então, até hoje, né, a única Copa do Mundo no continente africano. Todos os vencedores anteriores das Copas estiveram presentes, olha só, né? Todos que venceram as Copas anteriormente tiveram marcado presença nessa Copa de 2010 na África. A primeira fase foi marcada por várias surpresas, né? Mas vamos falar um pouco aí das eliminatórias, né? Como é que foi essas eliminatórias? Como é que foi essa chegada dessas seleções para essa Copa do Mundo, Flávio? Antes só de falar das eliminatórias, em relação à candidatura, né, essa primeira Copa do Mundo sob rotação continental foi a Copa de 2010 e em 15 de maio de 2004, em Zurique, na Suíça, a África do Sul derrotou Marrocos por 14 votos a 10 para ser a sede dessa Copa do Mundo de 2010. Então, a Copa do Mundo aí que foi realizada na África do Sul. Teve as eliminatórias, né, através de processo eliminatório para essa Copa do Mundo, onde foi iniciado 25 de agosto de 2007, finalizado em novembro de 2009, e as vagas foram distribuídas pela Confederação Africana com 6 vagas, incluindo o país sede. A Asiática com 4 vagas, Norte-Americana, Centro-Americana e Caribenha com 3, Sul-Americana com 4 e a Europeia com 13 vagas. A Oceania disputou uma vaga de repescagem com o 5º colocado das eliminatórias asiáticas. Há uma outra vaga de repescagem que foi disputada também entre o 5º colocado das eliminatórias da América do Sul e o 4º colocado das eliminatórias norte-americanas, centro-americana e caribenha. Então, aí tivemos essas eliminatórias e a primeira vez na história das Copas, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte competiram simultaneamente, né? Teve também esse detalhe aí da Coreia do Sul e a Coreia do Norte disputando simultaneamente uma Copa do Mundo. Esse aí, a Coreia do Norte, né, que inclusive caiu no grupo do Brasil naquela Copa, né? Mas já teve algumas... Essa Copa, praticamente, ela não teve tantas surpresas em relação às seleções participarem, né? Seleções novas. Não teve tanto como foi em 2006. 2006 foi... Acho que foi aberta a caixa das seleções que estrearam na Copa, né? Várias seleções estrearam naquela Copa de 2006. Mas a de 2010 já teve um público já bem reduzido nas participações. O que podemos destacar ali daquela Copa, né, de 2010 foi o protagonismo da Espanha naquela Copa, que já havia de um título de Eurocopa, né? A Eurocopa de 2008, aquele famoso tic-tac, né? O tic-tac, que ali só que tinha mesmo não era nada a acesso da Espanha, era só o auge do Barcelona ali, um dos auges do Barcelona, juntando o time do auge do Real Madrid somente, né? Você fala aí e uma beliscada ali do Atlético de Madrid, pronto, ali fazia com... Era uma seleção muito forte com a seleção da Espanha. Você fala do auge do Barcelona, inclusive todos os gols da Espanha foram marcados por jogadores do Barcelona. Iniesta, Puyol e Davi Villa, que marcou aí, que estava no Valência, mas ele acertou um pouco antes da Copa do Mundo, a sua transferência para o Barcelona. E então aí foram marcados esses gols por esses jogadores espanhóis. Então todos os gols marcados por jogadores do Barcelona. Antes de a gente entrar já diretamente realmente na Copa do Mundo,
algo que chamou a atenção dessa Copa, né? Que teve muitas coisas, mas foi a bola, né? A bola da Copa do Mundo, a famosa Jabulani. A Jabulani foi muito criticada porque ela era estranho, né? O movimento que ela fazia quando o jogador chutava a bola. Ela foi criticada principalmente pelos goleiros, né? Pela a curva, ela tinha um movimento estranho quando na batida da bola. Então, essa bola da Copa do Mundo foi bastante criticada em 2010. Também, outra coisa que foi criticada e amada ao mesmo tempo foi as vuvuzelas, né? Eu lembro bastante das vuvuzelas. Zoada, medonha. Era um barulho danado, parecia muriçoca no pé do ouvido da gente quando a gente tá querendo dormir, né? E as vuvuzelas chamaram bastante atenção. Também. Outro assunto também, né? Pelo fato de ser a primeira Copa do Mundo no continente africano, as pautas sobre racismo, sobre a história da África do Sul, Nelson Mandela, todas essas pautas foram bem reproduzidas antes dessa Copa, né? Praticamente, essa Copa do Mundo da África, esses assuntos foram usados basicamente nesse tempo. Muita gente não sabia o que era a África do Sul, o que era essa questão do apartheid, a luta do Nelson Mandela, dos líderes africanos, e foi estudado muito, né? Foi apresentado muito para o mundo durante essa Copa, antes dessa Copa do Mundo, durante e até depois. Mas muitas cidades, né, que ali onde foram as sedes, onde tiveram os estádios, né, dos jogos da Copa do Mundo, eles foram bem apresentados. Isso eu achei bem bacana. Uma coisa também que eu vi nessa Copa do Mundo de 2010 foi a música. A música foi muito usada, as músicas, porque assim, o continente africano, a cultura africana, eles adoram muito músicas, músicas agitantes, né? E eu acho que a música de Copa do Mundo, a mais conhecida é a de 2010, viu? É que tem a Shakira lá também, mais conhecida. Né? Eu não vou tentar fazer a coreografia aqui, não vou passar vergonha aqui, né? E pior cantar, né? Que eu vou passar mais vergonha aí, que eu não vou acertar nada. Mas aquela música, pra quem lembra e tudo, cara, tá na cabeça de todo mundo, aquela música da Shakira, né? A música da Copa, até hoje. Pergunta aí, qual é a música de Copa do Mundo que você lembra mais? O pessoal já se liga já aquela música da Shakira, já pronto. Dificilmente alguém vai se lembrar das músicas das outras Copas, vai se lembrar dessa daí. E isso foi a Copa de... todo esse negócio envolto aí da Copa de 2010. A primeira fase, Flávio, ela foi marcada por... Se não teve surpresa de estreia de seleções, né, tanto como foi 2006, mas teve surpresas de seleções se dando bem na primeira fase, né? Seleções caindo na primeira fase. A Itália foi eliminada na primeira fase. A França, né? Aquela vingança dos brasileiros. O brasileiro não se vingou, né? Mas ele riu da eliminação da França naquela Copa de 2010, porque ferraram contra os brasileiros de 2006. Então, pronto. Nós não vamos eliminá-los, não conseguimos eliminá-los, então pronto. Pelo menos comemorar a derrota da França naquela Copa de 2010, né? E... tivemos os Estados Unidos em primeiro do seu grupo, à frente da Inglaterra. Detalhe, a Itália e a França foram as final de 2006 e vacilaram na primeira fase. Aí outra situação também que você citou, né? Os Estados Unidos passando em primeiro no seu grupo. Qual é o grupo dos Estados Unidos aí, Flávio? Estados Unidos, Inglaterra, Eslovênia e Argélia, grupo C. Ficou na frente da Inglaterra, os Estados Unidos. A seleção sul-africana também é a primeira equipe anfitriã da história da competição a não passar pela primeira fase. Infelizmente, o time... Era o Joel Santana já, não era... Agora era o Joel Santana, né? Era aquela famosa entrevista dele, querendo falar inglês. Misturando o inglês lá com o português e ninguém entendia nada. E aí, foi a primeira seleção, não passou da primeira fase, mas também estava muito fraca. Eu não lembro das jogadas que tinha da seleção sul-africana, que o Tchabalala, camisa número 8, corria muito, mas infelizmente ele não podia correr pelo time todo, né? Eu vi que ele jogava até no Kaizer Chiefs, time lá
da África do Sul, é um jogador que eu lembro muito dele, ele corria muito ali, camisa número 8 da África do Sul. E ele ainda... O Uruguai também, o Uruguai jogou bem aquela Copa. O Uruguai tinha, para ser exato, o Uruguai tinha ficado de fora da Copa de 2006, né, da Alemanha, e voltou com gás bem forte dessa de 2010. Ele chegou até a semifinal, acho que foi o país... jogou muito. Foi o país sul-americano que chegou mais longe naquela Copa, foi a do Uruguai. Eu tenho lembrança nessa Copa de 2010 da França, porque foi a primeira Copa em que eu já estava trabalhando com um emprego. Eu trabalhava no centro, no comércio do centro de Nova Rússia. Eu lembro que o comércio todo parou. O comércio todo parou no jogo do Brasil. Aí só a gente lá assistindo, a televisãozinha lá, a gente assistindo. E a cidade toda parou para, né, assistir os jogos do Brasil, a gente lá assistindo, lá sentadinho lá no comércio, chegava um cliente, chegava outro. Eu lembro que eles se reuniam também para assistir, foi muito bom. Essa Copa de 2010, ela foi assim... Eu gostei muito dessa Copa de 2010, confesso, mas já chega no Brasil, né? Que o Brasil não foi tão bem nessa Copa, na minha opinião também. O país, no caso aí o Uruguai, chegou às semifinais da Copa, né? Depois de 40 anos, após bater Gana nos pênaltis. Rapaz, esse jogo, lembrança. O Suárez dando de goleiro, cara. A bola ia entrando. Cara, ali foi uma das maiores injustiças. Cara, eu gosto do futebol do Suárez, né? Eu gosto do futebol do Suárez e tudo. Mas, na minha opinião, o Suárez era pra sair de camburão da PM naquele dia ali. Colocar dentro da polícia e ia para a delegacia, mas, cara, a chance que Gana ia ter de chegar na semifinal de Copa do Mundo, aí vai lá o Suárez com a malandragem, dá uma de goleiro, e o defende. O jogador de Gana ainda erra, né? Aí tem um pênalti, aí vai lá e Gana perde o pênalti, infelizmente, cara. Aí foi para as penalidades e teve o famoso cavadinho do Luca Abreu, né? Que foi o último pênalti do Uruguai. O famoso cavadinho. Frio, mano. Aquele cara tem um cubo de gelo dentro dele, essa pode ser. O Abreu, né, que brilhou aí no futebol brasileiro jogando pelo Botafogo, né? Mas esse foi o Uruguai, a seleção que mais que foi aí. Mas o que você tem a falar mais na primeira fase, falar do Brasil, mas vamos falar um pouquinho da primeira fase, né, Flávio? A primeira fase realmente a gente já comentou bastante em relação a isso, essas seleções que se destacaram, que acabaram caindo também. Mas destacar também as seleções que foram bem, né? O Holanda foi muito bem na primeira fase, classificou em primeiro de seu grupo com 9 pontos. A Argentina também foi bem, se classificou também em primeiro lugar. Se eu não me engano, quem treinava a Argentina era o Maradona, né? Nessa época, quem treinava a seleção da Argentina nessa Copa do Mundo. E a Argentina foi muito bem na primeira fase, classificou também em primeiro de seu grupo. A Espanha não foi tão bem, se classificou com 6 pontos, né? Foi o primeiro colocado, mas se classificou apenas com 6 pontos. E esses são os destaques aí dessa primeira fase da Copa do Mundo. Vamos falar do Brasil então, Luiz? Sim, só uma coisa aqui também nessa Copa do Mundo, foi praticamente a última Copa que o Paraguai participou aqui das seleções sul-americanas, perdão. O Brasil passou em primeiro, né? Eu me lembro aqui, só voltando aqui, recapitulando aqui nas eliminatórias sul-americanas. O Brasil passou em primeiro ali na Rapa, junto com o Chile. O Chile estava forte, né? Naquela época, naquela Copa. O Paraguai passou em terceiro, a Argentina em quarto e o Uruguai entrou na repescagem. Equador e a Colômbia ficar de fora. Mas vamos falar de Brasil, né? Brasil na Copa de 2010. E já tem polêmica na convocação. Na tua opinião, a polêmica começou já pelos goleiros. O Dida não foi chamado. O Dida não foi chamado para aquela Copa, né? O Dida foi o Júlio César, Doni e o Gomes. Doni foi uma polêmica. Doni, acho que, sei lá, Doni já tá aposentado hoje, mas o Doni, acho que ele não tinha futebol para ir para aquele lá, mas foi chamado. E o Gomes foi o terceiro goleiro. Doni, mas só que é o seguinte, é treinado por Dunga. O Dunga era muito teimoso. Demais. Ainda hoje o Dunga era um treinador muito teimoso, que ele só o que ele pensava que era para ser. Era para ser só o que ele pensava e pronto. Não tem negócio, não.
ele não ouvia opinião, era um cara que era muito fechado. Ele fechou a seleção também naquela Copa de 2010, naquela época também, né? A imprensa caiu em cima, né? A imprensa brasileira caiu em cima do Dunga, porque a imprensa brasileira queria divulgar o que os bastidores e tudo para ter audiência, lógico, né? E por conta disso que o Dunga quis fechar. Acho também, assim, também não vou criticar muito por isso, Dunga, não, porque aquele Aue que teve na Copa de 2006, cara, foi uma fusaca medonha, cara. Uma bagunçada medonha. E ele não queria que acontecesse essa lei de novo daquela forma. E ele fechou muito, mas só que ele fechou demais a seleção brasileira. Muitos nem podiam dar entrevista. Aí vamos lá, a escalação. Os goleiros, Júlio César, Doni Gomes, os 3 goleiros já estão aposentados. Os defensores, Michael, que está despontando aí no futebol pelo mundo aí com seus 41 anos. Daniel Alves, aí tem o Daniel Alves, o Daniel Alves, o Lúcio, Juan, Luizão, Thiago Silva novinho, né, na época, né? Gilberto e Michel Bastos. Eu lembro que o Michel Bastos foi criticado, viu, na convocação dessa Copa do Mundo. Ele tava jogando no Lyon nessa época, né? Era no Lyon. Aí Michel Bastos, aí os meias, Gilberto Silva, Felipe Melo, já vão chegar no Felipe Melo, viu? Josué acho que foi outro criticado também. Elano, ele foi mais criticado ainda depois dessa Copa, por causa daquela fiasco na Copa América, né? Ramírez, Cleberson acho que foi um pouco teimoso ainda. O Cleberson não tinha... Eu não entendi ainda o futebol. Eu confesso que eu não entendi o futebol do Cleberson até hoje. Mas o cara jogou a Copa do Mundo, foi campeão do mundo em 2002 e tudo. Mas eu sei lá, eu sou um pouco crítico ao futebol do Cleberson. Kaká, né, jogando também, né? Kaká chegou muito machucado. Kaká chegou... Tava mal, né, de uma lesão muito séria e acabou fazendo... Não foi aquele jogador que todo mundo esperava nessa Copa do Mundo, né? Porque justamente ele chegou abaixo, né, fisicamente. E quem fez falta nessa seleção, que foi muito criticado, que não foi convocado, foi o Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho estava no Milan na época. Tava bem, foi muito criticado. Lembro dos africanos, as pessoas da África lá criticando. Vocês vão perder a Copa, não vai levar o Ronaldinho Gaúcho, porque eles queriam ver o Ronaldinho Gaúcho. Porque o Ronaldinho Gaúcho era uma figura em que o pessoal africano adorava muito ele, por conta dele também, ele ser moreno, essa questão também, mas também pela sua genialidade, seu futebol que foi muito divulgado, né, na Europa e tudo. E eles espelhavam e enxergavam o Ronaldinho Gaúcho como um ídolo para eles. Infelizmente, ele não tinha um futebol suficiente, né? Ele não estava bem para aquela Copa. E outro que fez falta foi o Ganso, né? Também, né? O Ganso, que estava voando no Santos, também não foi convocado, foi muito criticado. Mas aí tem uma coisa, aí, no caso também falando criticado também, porque não era Neymar novinho. Só que o Ganso já tinha uma idade um pouquinho mais avançada do que o Neymar, né? Mas já queriam levar o Neymar, mas o Neymar não podia, cara. O cara tava novo, ainda não tava maduro para aquela Copa, não. Aí eu já discordo, né? Eu já discordo porque o Ronaldo foi levado também com 16 anos. O Ronaldo, em 94, foi levado com 16 anos. Acredito que o Neymar poderia ir. Poderia, pelo menos, não ser o titular, protagonista, mas para compor o elenco. Eu acredito que ele tinha mais futebol naquela época, naquele momento, do que o Grafite, o Nilmar, por exemplo. Não estava numa fase tão boa naquela época, então poderia ser convocado ou até mesmo abrir mais uma vaga de atacante aí para ele ser inserido, porque foi convocado muitos defensores aí, poderia abrir uma vaga para o Neymar, quem sabe. Você já citou o Grafite, também teve naquela Copa, o Nilmar, né, que você também citou, Luiz Fabiano, que ele até jogou a Copa razoável, na minha opinião, ele jogou aquela Copa bem razoável, a Copa de 2010. O Robinho, até então a sua carreira estava bem consolidada, infelizmente ele teve problemas fora de campo aí, que inclusive está afastado aí do futebol e tudo. Júlio Batista, pensa num jogador que eu admirava muito, Júlio Batista, o estilo de jogo dele. Ele botava a bola ali pelo meio e se mandava, e chutava no gol, ele tinha um chute muito forte, Júlio Batista. Mas acho que ele apareceu mais nessa Copa de 2010, até aí em 2010, depois ele
ele ficou um pouco sumido aí no futebol europeu. Hoje está sendo treinador do Real Valladolid B, né, que é o time do Ronaldo Fenômeno lá na Espanha. Então vamos falar da queda do Brasil. Não, vamos falar do Brasil. Como é que foi o grupo do Brasil? O grupo do Brasil foi Brasil, Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Isso. Rapaz, quando eu vi aquele sorteio que eu vi Portugal no grupo do Brasil, rapaz, vai dar ruim. Aí teve, né, Portugal, Costa do Marfim. Costa do Marfim, cara, eu tô tentando me lembrar que tinha um bom elenco, tinha um Drogba, o Yaya tinha o Drogba, né? Tinha o Yaya Tinha o Eboete, o Colo Touré também. Praticamente eles tinham preservado os jogadores que estavam na Copa de 2006. Ainda tinha, né? Ainda havia o que estavam por lá ainda, né? E juntaram mais alguns. O Brasil venceu por 2-1 a Coreia do Norte, mas venceu abriu 2-0 com o Maicon e Elano. Depois vai falar o nome do jogador da Coreia do Norte aí. O Ji Yunan, ele no finalzinho diminuiu aí para os norte-coreanos, né? Também outra situação que foi divulgada para o mundo todo foi a situação da Coreia do Norte, né? Que é a participação nessa Copa do Mundo. Vamos aqui. Na época, o árbitro era o Vitor Kassai, né? Que ainda hoje, acho que ainda está apitando ainda, o húngaro. Já Brasil e Costa do Marfim. Eita, isso aí teve uma polêmica nesse jogo. Porque foi o seguinte, o Luiz Fabiano... Agora eu estou tentando me lembrar aqui qual foi dos dois gols do Luiz Fabiano que ele dominou no braço. Acho que foi o segundo, se eu não me engano. O segundo, né? Ele abriu o placar com o Luiz Fabiano, Brasil, depois ampliou com o Elano. Elano até que tá jogando a bolinha, né? Naquela Copa. Fez 2 gols em 2 jogos seguidos. Aí o Drogba... Aí antes disso, o Luiz Fabiano fez aquele gol lá e dominou no braço. Aí tinha uns brasileiros brincando aí, a mão de Deus, não sei o que, brincando, né? E os argentinos, a mão do demônio, não sei o que. A raiva do Brasil, né? Aí o Drogba ainda diminuiu, né? O Drogba que estava vivendo seu auge na sua carreira, mas que com a sua seleção ele infelizmente não conseguiu ir muito à frente nessa Copa, terminou em terceiro, né? Aí, no fim, aquele jogo, parece que foi mais um jogo de compadre entre Portugal e Brasil, né? Terminou no 0-0. Acho que foi um dos jogos mais de compadre que aconteceu de todas as Copas, aquele jogo lá. Que tinha Cristiano Ronaldo como capitão, né, na seleção Portugal, ainda tinha vários outros, tinha o Pepe, brasileiro naturalizado português, perdão, outros conhecidos também, eram praticamente esses os mais badalados, né, mas tinha outros lá que jogavam também uma bola boa, viu, em 2010. E assim, terminou a primeira fase, né, a primeira fase fechou com Brasil em primeiro com 7 pontos, Portugal em segundo com 5. A questão é que o Portugal ganhou um jogo e empatou 2. O Portugal também não foi bom nessa Copa, não, né? Costa do Marfim em terceiro com 4 pontos, e a Coreia do Norte foi para casa com nenhum pontinho, né? Mas tá aí, essa foi a primeira fase do Brasil nessa Copa de 2010. Aí chegou às oitavas de final. Tá em crise, chama o Chile. Chama o Chile. Aí foi o seguinte, mas o Chile, cara, o Chile chegou, cara, naquela Copa chegou bem, cara. Chegou segundo colocado das eliminatórias, tá jogando futebol bom. Mas, na hora de jogar contra o Brasil naquelas oitavas, o Chile não tava conhecido, não, né? Já tinha jogadores hoje conhecidos, né? O Cláudio Bravo, que era o capitão, o Vidal, que hoje está no Flamengo, o Valdívia era banco naquele time. Basicamente esse, né? Eram os principais aí do Chile, né? Aí o Brasil fez 3-0, tudo no segundo tempo. Não, os 2 gols foram no primeiro tempo. Um do Juan, mais um do Fabiano. E o Robinho marcou no segundo tempo o terceiro gol. E assim o Brasil passou fácil aí diante do Chile com 3-0. Foi embora. E aí chega as quartas de final, né? Quartas de final. Rapaz, olha só... Tem algumas pessoas que têm um certo pessimismo com o Brasil quando o Brasil joga de azul, cara. Mas o Brasil já foi campeão jogando de azul, não já, Flávio? Mas tudo foi no século passado. Mas muita gente, quando vê aquele uniforme azul do Brasil entrando lá em campo, não, vai perder. Quando o Brasil joga de azul, o Brasil não ganha.
Aí, mas, cara, aquele time da Holanda, cara, ele era muito bom, cara. O Stekelenburg, tinha o Van der Wiel, Reitinga, que eu acho que nem joga mais. Snyder. Aí tinha o Van Bommel, o De Young só ia no meio da canela mesmo dos cabos. Tinha o Quit, de Quit, aquele lourinho lá. No Liverpool, né? Isso. O Snyder pra cabecear, rapaz, o Snyder tá irreconhecível, cara. Snyder fazia gol de cabeça. E o cara subia pra fazer gol de cabeça, eu já achei no salvo mais nem 2 centímetros do chão. O Robin, cara, o cidadão que jogava bola, aquele Robin, mano, puxava a bola pra esquerda, era fatal. Quando ele puxava pra esquerda, é fatal. E o Van Persie, né? Van Persie, ótimo centroavante, né? Cara, uma coisa interessante daquele jogo contra a Holanda, cara. O treinador só fez uma substituição para a Holanda. Coisa estranha, hein, macho? Ela tava voando em campo. Mas olha só. O Brasil começou a iludir quando o Robinho abriu o placar, né? Eu lembro aquele jogo, eu tava almoçando, assistindo aquele jogo. Eu lembro desse jogo. Quando eu vi o Robinho, eu quase derrubo o prato de comida no chão. Eu tava assistindo na TV assistindo. E o passe foi do Felipe Melo. O passe foi do Felipe Melo. Assistência. Pra ver como a ilusão era maior ainda, né? E o primeiro tempo, eu lembro que no primeiro tempo eu assisti lá na Lagoa, né? Eu moro na Lagoa de Santo Antônio. Assisti lá o primeiro tempo. Aí no intervalo, a gente saiu, veio aqui pra Nova Russas pra assistir o jogo aqui em Nova Russas, o segundo tempo. E aí, segundo tempo, o Brasil acabou, né, tomando a virada. Eu vou perguntar o motivo dessa mudança toda pro segundo tempo, mas a gente sempre se reunia com a família, né? Aí, beleza. Aí atrasou um pouco, aí a gente foi só no segundo tempo. Pronto, aí é o seguinte, aí o Robinho abriu o placar, aí aparece um cidadão chamado Snyder no segundo tempo. Aquele primeiro tempo do Brasil não foi um primeiro tempo ruim, né? Não só pelo gol que o Brasil fez e estava segurando o placar de 1-0. Mas o Brasil estava jogando bem, estava marcando bem no primeiro tempo e segurando a partida 1-0. Mas, meu amigo, parece que os holandeses foram pro vestiário e todo mundo lá resolveu fazer alguma coisa diferente. E assim, meu amigo, engoliram o Brasil naquele segundo tempo. Mas quem engoliu mais foi o Snyder, que fez 2 gols, um desde cabeça. Um deles, o meu amigo, o Júlio César, saiu completamente errado, catando borboleta. E criticaram muito o Júlio César nessa Copa. E criticaram mais ainda, né, que aquela zanga com ele, né, e ainda depois a gente vai chegar na Copa de 2014, próximo episódio. E aí também outra situação que caíram muito em cima do treinador Filipão, né, que é o treinador de 2014, de chamar de novo o Júlio César, devido a essa situação aí da Copa de 2010. Mas o Brasil, né, vacilou, ficou pelo caminho de novo pelas quartas de final daquela Copa do Mundo, né? Mais uma quarta de final que o Brasil ficou pelo caminho, né? E aí a Holanda acabou avançando, né? Na semifinal enfrentou o Uruguai, venceu por 3-2. Tivemos a Espanha e a Alemanha também na outra semifinal, onde a Espanha venceu por 1-0. Espanha que já vinha de uma quarta de final, onde havia vencido o Paraguai também por 1-0. Nas oitavas, a Espanha enfrentou. Olha só, o Paraguai Portugal chegou nas quartas, né? Também, viu? Por 1-0 a Espanha venceu. O Paraguai chegou nas quartas, né, nessa Copa, né? Então foi E aí, podemos dizer, a Espanha venceu todo o mata-mata, venceu por 1-0. Todos os jogos foi 1-0 a Espanha. Na final, Espanha e Holanda, prorrogação, o gol do Iniesta, né? Onde a Espanha sagrou seu primeiro título de Copa do Mundo da Espanha, com o seu tic-tac, né? Aquele toque de bola envolvente, conseguiu esse título aí da Copa do Mundo de 2010. A outras curiosidades sobre essa Copa foi o povo Paul, né? Quem lembra que ele previa sempre... rapaz, aquele povo ali iludiu muita gente, viu? O povo iludiu muita gente, viu? E também Mick Jagger. Mick Jagger surgiu... Rapaz, meu amigo, rapaz, o Mick Jagger... Eu tinha maior... Acho que ele chegou... Ele torceu no Brasil, viu? Contra a Holanda. Torceu, infelizmente, cara. Macho, cara. Eu tava pra dizer, cara, alguém tira a camisa desse cidadão aí, cara, porque eu... Brabo. Ele torceu pra Inglaterra. A Inglaterra foi eliminada também, né? Quando a Inglaterra foi eliminada, ele torceu pra ela. Então, o Mick Jagger, o maior pé frio aí da Copa do Mundo. Aí, cara, essa foi a Copa do Mundo. Mas só uma curiosidade aqui. Queria só
para não ficar... eu fiquei curioso aqui e já vou repassar aqui a curiosidade aqui. Para o futebol, para o pessoal aqui, sobre aquele time do Paraguai que chegou até as quartas de final. O time, acho que foi a melhor seleção do Paraguai em todas as Copas. Acho que a melhor campanha foi 2010, né, do Paraguai em Copas do Mundo. Mas a seleção do Paraguai tinha um time bom, viu, cara? Tinha Lucas Barrios, né, que já jogou no futebol brasileiro, tinha Roque Santa Cruz, Oscar Cardoso, tinha um time bom, Cáceres que jogou no Atlético Mineiro, muito bom mesmo aquele time do Paraguai que chegou, que infelizmente de lá pra cá não participou mais de nenhuma Copa do Mundo, né? Se enfraqueceu muito o futebol paraguaio. É lamentável porque a gente quer uma seleção bem carismática aqui e tudo, e acho bem bacana voltar a participar de uma Copa. Mas tem outros, né, que vamos falar no próximo episódio, seleções sul-americanas que voltaram com seu futebol. A Colômbia, né, já na Copa de 2014 para cá, ela voltou a se reacender seu futebol colombiano, voltando a uma Copa do Mundo. No próximo episódio a gente vai estar falando sobre isso aí. Vamos falar de uma situação triste. Lá vem os alemães de novo. Eita, esse daí, cara. O próximo episódio não perca, viu? Histórias da Copa. Fique ligadinho aí no próximo episódio. A gente vai estar falando aí sobre aquela Copa do Mundo aqui no Brasil. A maior vergonha que o Brasil passou em uma Copa do Mundo. Foi na próxima Copa que a gente vai estar falando. Flávio Moisés, nossos amigos ouvintes internautas, muito obrigado aí. E esse foi mais um episódio de Histórias das Copas, né? Falamos hoje da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Então é isso aí, Luiz. A gente fica por aqui. Convido os nossos amigos a estarem curtindo esse episódio, estarem comentando e também estarem compartilhando para os seus amigos. Acompanhe os episódios anteriores também nas redes sociais da Rádio Ceará, tanto no Facebook como no YouTube. A gente fica por aqui e até a próxima oportunidade. Valeu!